Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque você se candidatou e foi aprovado para ser um tutor da nossa capacitação em aconselhamento bíblico, por isso seja muito bem-vindo ao nosso time de tutores aqui na capacitação. Fico feliz de saber que você decidiu dar esse passo tão importante para continuar crescendo em conhecer a suficiência das Escrituras e ajudar outras pessoas a também conhecê-la. Eu estou gravando esse vídeo para te dar algumas orientações básicas sobre o que significa essa coisa de ser um tutor e como você pode ajudar a gente a fazer com que os nossos alunos tenham uma excelente experiência de capacitação esse ano. Por isso, eu separei algumas informações importantes para te explicar. A primeira delas é por que a tutoria existe. Eu queria te dar alguns princípios importantes. Por que a tutoria foi criada? Por que ela existe? A primeira coisa é que a igreja sempre foi uma comunidade de formação. Desde sempre, a igreja de Jesus está no mundo, não só para levar o evangelho a todos os povos, mas também para que, à medida que nós levamos outras pessoas a crescerem no relacionamento com Jesus, nós ajudemos uns aos outros a fazer isso direito, a entender o que isso significa. Por isso, na vida cristã, sempre é importante que nós tenhamos tutores, mentores. E dentro do nosso programa de capacitação e aconselhamento bíblico, nós queremos dar essa função, dar espaço para essa função, conectar pessoas e aproveitar essa característica da igreja, que é uma comunidade de formação, para potencializar a experiência de todos os nossos alunos. Você viveu isso nos outros anos e agora você pode reproduzir isso na vida de outros alunos. Por isso, além da igreja ser uma comunidade de formação, nós estamos ajudando uns aos outros a se formarem, a igreja, nós também entendemos que adultos aprendem melhor quando conversam. Eu tenho certeza que você se lembra, quando era criança, a maior reivindicação dos nossos professores na escola era sempre que a turma fizesse silêncio, não era? Os professores sempre pediam silêncio, turma, e se você era uma pessoa que deu trabalho, com certeza você dificultava a experiência da sua professora de ensinar. Bom, nós crescemos, agora somos adultos, e quanto mais adultos conversam sobre o assunto que estão aprendendo, melhor eles aprendem. Por isso, os tutores e a tutoria aqui no Red College é um espaço onde nós colocamos esses adultos que estão aprendendo para conversarem. Isso vai potencializar ainda mais a profundidade dessa experiência de aprendizagem. O terceiro motivo é que você, como tutor, aprende mais, e não só mais, como também aprende melhor quando você ensina. Por isso, quando você decidiu ser um tutor, nós decidimos te dar a oportunidade de poder ensinar, de poder falar. Eu vou explicar melhor o que isso significa daqui a pouco, mas na função de um tutor você vai poder supervisionar as pessoas, você vai poder dar reflexões, você vai poder transformar aquilo que sabe em dicas, em orientações para outras pessoas, e no final desse processo você é quem mais vai crescer, eu tenho certeza disso. Deixa eu continuar te explicando o que a gente pensou aqui para os nossos tutores. Primeiro eu queria dizer o que é um tutor, para você ter certeza do que você está topando aqui com a gente. O tutor é um aluno veterano que ajuda um grupo de alunos calouros a desenvolver o plano de aconselhamento. Basicamente, é isso que você precisa ter em mente. A sua função aqui com a gente esse ano é ajudar os alunos calouros a desenvolver o seu próprio plano de aconselhamento. Você já tem uma experiência com isso, esse ano você vai ter uma nova experiência, mas além disso, a sua função é ajudar esses calouros a serem bem-sucedidos nesse plano de aconselhamento que eles precisam desenvolver. Então deixa eu te mostrar o que um tutor faz na prática nesse desafio aqui. O primeiro é que ele desenvolve o seu próprio plano de aconselhamento. Você, apesar de ser tutor, ainda é um aluno. Você tem que entregar um exercício, esse plano de aconselhamento que é tão importante, tão prático, tão legal para os nossos alunos. Então a primeira coisa que você vai fazer é desenvolver o seu próprio plano de aconselhamento ao longo de todo o nosso tempo juntos. É bom que você se prepare para ajudar outros, mas o próprio fato de se preparar significa você estudar o seu plano de aconselhamento, de acordo com o estudo de caso que você escolheu, com o tema que você foi selecionado. Então, desenvolva o seu próprio plano de aconselhamento, essa é a primeira coisa a ser feita. Além disso, o tutor
também desenvolve a sua compreensão sobre como o gráfico das árvores funciona. O próprio plano de aconselhamento é um exercício que organiza e dá ferramentas para os alunos, inclusive para você que é um tutor, para usar esses elementos, esse gráfico das árvores no desenvolvimento do plano. Então você vai ficar craque nisso, vai conseguir compreender cada vez melhor e poderá ajudar o seu grupo de tutoria. A segunda coisa é que o tutor, ele supervisiona os outros alunos na produção do plano de aconselhamento. Então, a cada encontro de tutoria que você facilitará, a sua função ali é supervisionar como os outros alunos estão desenvolvendo o seu próprio plano de aconselhamento. É ali a oportunidade que você terá de dar algumas dicas, de conferir se eles estão indo bem, se estão no caminho certo, também esclarecer algumas dúvidas, enfim, supervisionar no melhor sentido da palavra o desenvolvimento dos outros alunos nesse exercício que é o plano de aconselhamento. A terceira coisa que o tutor faz é que ele apresenta ferramentas que a própria capacitação fornece. É muito comum do aluno calouro, aquele que acabou de chegar, que ele ainda não use bem as ferramentas que nós proporcionamos, sejam os recursos extras, sejam as aulas que já estão disponíveis, sejam os conteúdos que serão ofertados à turma ao longo do ano. E você, como tutor, que já conhece bem como as coisas funcionam por aqui, poderá, a cada encontro de tutoria, dar as dicas, aqueles segredos imprescindíveis, aqueles hábitos que você já adquiriu, aquele conteúdo, aquele PDF, aquela aula, você vai poder mostrar para os seus alunos, ou pelo menos para os alunos da tutoria, como eles podem usar melhor as ferramentas que a própria capacitação fornece. Então, preste atenção nisso, isso é muito valioso para os nossos grupos de tutoria. Uma quarta orientação que eu diria sobre o que o tutor faz é que ele basicamente está ali para esclarecer as dúvidas e encorajar o crescimento. Crescer dói e você sabe muito bem disso. A capacitação e aconselhamento bíblico estica todo mundo que passa por aqui. E a função do tutor é ser um bom amigo desse aluno calouro que vai exercer a função de esclarecer dúvidas, mas também vai encorajar o crescimento. Vai ser muito especial para você perceber e assistir o crescimento daqueles seus novos amigos, os alunos da tutoria, a cada encontro. Eles vão ter dificuldades, vão compartilhar dúvidas, problemas, desafios, e você vai poder encorajá-lo a seguir em frente, a estudar mais, a confiar mais em Deus, a pensar com mais amor na tarefa de aconselhar, e isso vai fazer com que todos cresçam, eu tenho certeza disso. Agora deixa eu te mostrar o que o tutor não faz, tá bom? Tá, até para acalmar o seu coração, mas também para esclarecer o que você está pensando sobre isso. O que o tutor não faz? Uma coisa, o tutor não dá aulas, tá bom? O encontro de tutoria não é uma aula que você precisa dar para as pessoas. Na verdade, se no encontro de tutoria o tutor está falando muito, ele não está cumprindo bem a sua função. Supervisionar, orientar, esclarecer e apoiar, aplicado à realidade do tutor, na verdade tem mais a ver com ouvir, um ouvido atento, um apoio sensível. Por isso você não vai precisar dar aulas, você não precisa palestrar, não precisa mostrar nenhum arquivo, você precisa, na verdade, ajudar os alunos a falarem, interagirem, expressar suas dúvidas, ok? Então, não dê aulas na tutoria. Uma segunda coisa que o tutor não faz é que ele não fala de coisas que não sabe. Você não precisa ter todas as respostas. Na verdade, você não tem todas as respostas. Você também é aluno, você também está aprendendo. Por isso, o tutor não precisa falar de coisas que não sabe. Se você não sabe de alguma coisa, se alguma pergunta foi sobre um assunto, ou sobre algum detalhe que você não sabe o que dizer, você não precisa falar, você pode confessar que não sabe, pode prometer que as respostas virão depois de algum estudo, de alguma pesquisa, mas você não precisa falar de coisas que você não sabe. Uma terceira coisa é que o tutor não usa o próprio plano de aconselhamento como parâmetro para os outros alunos. O seu plano de aconselhamento é um bom tesouro de exemplos e também ele vai refrescar na sua memória todo o assunto dentro do encontro de tutoria. Porém, aquilo que você está desenvolvendo não é e nem precisa ser um parâmetro para os alunos que você está sendo tutor. Afinal de contas, nós queremos incentivar a criatividade, a diversidade de percepções e o resultado da interação que toda essa tutoria pode fazer juntos. Por isso,
O seu plano de aconselhamento será muito útil para que você ajude outros a também desenvolver os deles. Porém, o seu plano de aconselhamento não é a regra, não é o padrão, você não precisa considerá-lo assim. Deixa eu te mostrar então agora como que o tutor atua, tá? O que você vai fazer na prática, alguns princípios importantes. Primeiro, seja sempre disposto a ajudar o aluno a progredir. Progresso não é chegar onde nós queremos que os alunos cheguem. Progresso, na verdade, é a gente tirar eles de onde eles estão. Por isso, você vai conhecer pessoas que talvez saibam mais do que você o assunto que vocês estão conversando. Talvez você vai conhecer pessoas que ainda nem têm noções básicas do que nós estamos conversando aqui na capacitação e aconselhamento bíblico. A sua tarefa como tutor é sempre estar disposto e realmente ajudar essas pessoas, seja lá quem elas são, a sair de onde elas estão e dar um passo à frente, um passo rumo ao progresso. Isso sim é o sucesso de uma tutoria. Uma segunda coisa que resume o que o tutor faz é que você precisa ter paciência com a dificuldade dos outros. Tem pessoas que vão demorar um pouquinho para entender o que você está dizendo. Tem pessoas que apresentarão algumas ideias e algumas percepções que você não concordará. Tenha paciência com a dificuldade do outro, afinal de contas, o aconselhamento bíblico sempre foi um ministério de ajuda, de apoio, baseado no amor, e já na tutoria você vai ter a oportunidade de exercer a paciência como um aspecto do fruto do Espírito, né? Terceira coisa é prepare-se da melhor forma possível. Você realmente precisa estar preparado. Isso não significa ter todas as respostas, todas as ferramentas, todas as saídas para as perguntas que virão no encontro de tutoria. Mas isso significa sim que você fez o seu melhor. Lembre-se, excelência é fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. E eu tenho certeza que os nossos tutores aqui na capacitação e aconselhamento bíblico são pessoas excelentes, que usaram da melhor forma dos recursos que foram dados a elas. Eu espero que você seja um tutor excelente dessa forma. Uma quarta coisa é que você precisa ser objetivo no uso do tempo. Nós temos um tempo limitado para os encontros de tutoria, e se nós perdemos o tempo, nós não estaremos sendo um bom mordomo dessa oportunidade que Deus nos deu. Então seja sempre muito objetivo, isso ajuda também as pessoas, os alunos do seu encontro ali de tutoria a também serem objetivos, e aí todo mundo sai ganhando. E uma última coisa é que você também precisa ser humilde quando não souber o que dizer. O aconselhamento bíblico é um ministério desafiador. Os assuntos que nós estamos tratando também são. Por isso, parte do seu ministério como cristão, como conselheiro e também agora como tutor, é ter a humildade de Jesus. De orar por respostas, confessar aquelas que você não tem e sempre encorajar pessoas a também serem humildes. Conselheiros são pessoas que estão refletindo o caráter de Cristo na vida dos seus aconselhados. Eu espero que os nossos tutores também sejam humildes à medida que exercem essa função diante dos nossos alunos. Agora deixa eu te dar um exemplo de como o encontro de tutoria funciona, tá bom? Eu escrevi aqui o roteiro da tutoria e ele precisa funcionar mais ou menos de acordo com esses princípios, tá bom? Primeiro, dê as boas-vindas e se apresente. É muito importante que você diga quem você é, fale um pouquinho, alguns detalhes da sua história. E isso não precisa passar de 5 minutos, tá bom? Você pode começar de modo bem positivo esse encontro, seja pontual, fale o seu nome e deixe as pessoas que estarão ali com você muito à vontade. Encoraje elas e deixe elas com boas expectativas sobre o tempo que terão juntas, tá bom? Você também pode usar esse tempo para que cada um se apresente e todo mundo saiba quem é que está com ele nesse encontro de tutoria. Isso deixou um ambiente um pouco mais amigável, confiável e com certeza mais eficiente também para todos os objetivos que nós temos com esse grupo. Depois dessa apresentação e boas-vindas, você pode começar a perguntar como cada aluno desenvolveu o tópico que é a demanda do seu encontro. Nós estamos desenvolvendo o plano de aconselhamento bíblico, o plano de aconselhamento juntos, e cada encontro de tutoria vai atacar uma parte específica do plano de aconselhamento, e você tem o desafio com esse grupo de conferir como cada um desenvolveu cada tópico do plano de aconselhamento. Então você pode chamar a pessoa pelo nome, perguntar como está o trabalho dela, o que ela está desenvolvendo, e ela vai poder te responder dessa forma, também apresentar algumas dúvidas, e aí você faz isso
aluno por aluno, tópico por tópico, durante 40 minutos. Esse é o grande núcleo do tempo que vocês terão juntos. Aproveite bem, são mais ou menos 40 minutos ouvindo o que os alunos desenvolveram e também ali fazendo os seus comentários, dando sugestões e também ajudando os alunos a interagir a respeito de cada um desses tópicos. Depois que você fizer isso, o tempo que resta da tutoria, mais ou menos 10 minutos, você pode abrir um tempo para interação e dúvidas finais. É o grande momento onde todo mundo já falou, você já pode dar alguns comentários e sugestões, e aí você pergunta, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer destacar alguma coisa que a gente possa conversar junto? Você vai ter aí mais ou menos 10 minutos, e ao fim, você como tutor, ora com o pessoal, pode reunir alguns pedidos de oração, se você tiver tempo para isso, e encerre o tempo dessa tutoria. Depois que o encontro acabar, todos se reunirão de novo como uma só turma, nós vamos encerrar a noite de tutoria. Eu espero que você, de acordo com esse roteiro, consiga explorar aquilo que é mais importante no desenvolvimento dos planos de cada um dos alunos da sua tutoria. É claro que a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas, a gente não vai conseguir dar todas as respostas para os nossos alunos, mas se você seguir esse roteiro, eu tenho certeza que você vai conseguir dosar bem o tempo para cada aluno, para cada tópico, e vai ser bem eficiente para todo mundo esse tempo de tutoria. Para encerrar, eu queria te dar alguns cuidados importantes, tá bom? Algumas coisas que eu acho importante você ter em mente enquanto tutor, inclusive no tempo que você estiver realizando a tutoria. A primeira dela é cuide do tempo, porque se você não estiver atento ao relógio, nós temos apenas 1 hora de encontro e daqui a pouco as coisas ficaram longas demais, os comentários foram longos demais e você perdeu tempo. Isso significa que algumas pessoas não falaram direito, significa que outras tomaram muito tempo da tutoria e a eficiência foi lá para baixo do seu grupo. Então cuide do tempo, você é o grande guardião do relógio no seu grupo, então não hesite em intervir, em pedir objetividade para você poder administrar bem esse tempo que é tão precioso para vocês. Um segundo cuidado é estimule a interação. Naturalmente, alguns alunos ficam mais à vontade, eles falam mais, outros falam menos, são mais breves, mais pontuais, e cabe a você estimular a interação do grupo, cuidando bem do tempo, mas fazendo com que cada um consiga se expressar direito e nós tenhamos um aproveitamento equilibrado para todo mundo. Uma terceira coisa é mantenha o foco na objetividade da tutoria. Você precisa chegar lá com seus alunos tutoriados. Isso significa dar tempo para cada um explorar cada tópico, fazer perguntas relevantes e você resolver bem o objetivo da sua tutoria. Então mantenha o foco. Cada estudo de caso é muito interessante, as ferramentas também exploram bastante os temas. Então se você não se manter focado de modo objetivo no encontro de tutoria, com certeza vocês vão pegar algum assunto, ou abrir algum parêntese, e isso vai sacrificar o aproveitamento do seu grupo. Então mantenha o foco no objetivo da tutoria. Para encerrar, eu queria te lembrar que ser um tutor, que ajudar outras pessoas a se capacitar, é uma decisão excelente, é um chamado sublime. E como você já está acostumado, aqui no livro que a gente tanto ama, do Instrumentos nas Mãos do Redentor, do autor Paul Tripp, eu gosto sempre de lembrar que Deus usa pessoas comuns, como eu e você, como tutores, como um programa como esse, coisas comuns, para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Deus transforma a vida das pessoas à medida que pessoas levam sua palavra a outros. Lembre-se, ser um tutor aqui no nosso programa de capacitação não é apenas cumprir uma função, não é só ajudar pessoas a fazer um exercício, nós estamos levando pessoas a crescerem no seu relacionamento com Jesus. Nós estamos dando ferramentas para que a Igreja de Jesus opere melhor a sua missão no mundo. E eu sei que você, diante desse desafio, pode se sentir inseguro, pode não se ver como capaz, mas eu tenho certeza que a capacidade que você tem, as ferramentas que você já adquiriu, o conhecimento que você tem, realmente eles não são suficientes para que essa grande obra seja feita. A nossa esperança e certeza é que corações que são dependentes de Deus sempre desfrutarão dos recursos de Deus para cumprir
à vontade de Deus. Por isso, dependa sim de Deus. Encare isso como uma oportunidade que Deus está te dando de ajudar outras pessoas, de crescer com elas e de fazer com que a vontade de Deus, a obra de Deus se cumpra no mundo. Nós, pessoas imperfeitas, levando a palavra perfeita de Deus a pessoas imperfeitas que precisam conhecer esse poder perfeito de Deus que nos transforma a cada dia. Esse é o meu encorajamento para você. Estou muito feliz de contar com você no nosso time de tutor. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão importante, entre em contato conosco. Nós temos a maior alegria de poder fazer esse time de tutores ser um sucesso esse ano. E nós temos certeza que isso vai acontecer. Não porque a gente é bom, mas porque o nosso Deus é perfeito e tem usado cada um de nós para a sua vontade se cumprir.